Os governadores desembarcam hoje em Brasília para discutir a reforma tributária. O governador Elmano de Freitas já está a caminho do Distrito Federal. O repórter Sátiro Salles volta com essas informações agora sobre a reforma tributária. Pouco mais de uma semana após o movimento dos prefeitos, agora é a vez dos governadores desembarcarem em Brasília para uma reunião nesta terça-feira com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A reunião tem como principal pauta a reforma tributária, que mexe com os cofres dos estados e dos municípios. Dentro dessa agenda, a discussão é sobre o Conselho Federativo, que vai gerir e distribuir os recursos do Imposto sobre Bens e Serviços, ou IBS. O texto aprovado na Câmara estabelece que, para serem válidas as definições do colegiado, precisam ter maioria absoluta dos votos dos representantes dos municípios e estados, que somados correspondem a pelo menos 60% da população brasileira. E este é o ponto da discórdia, pois somente São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro têm quase 40% da população, de acordo com o último censo do IBGE, e com 41% já há força suficiente para barrar as decisões. As informações de bastidores revelam que, na primeira etapa da discussão na Câmara dos Deputados, os gestores do Sul e Sudeste se uniram na discussão e, desta vez, enfrentarão um racha. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, relatou que, da reforma tributária, defende a existência do Conselho Federativo por considerar uma espécie de espinha dorsal do modelo da unificação, mas sinaliza mudanças nos critérios de deliberação do Conselho. Uma das ideias seria criar barreiras para impedir que grupos regionais se unam para impor vontades locais. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Começar pelo final do texto do Sátiro Salles, quando fala de criar barreiras para impedir a força ou movimento de grupos locais de estados. Ou seja, Beto Almeida, aí nessa pauta está a preocupação para se evitar no futuro a chamada guerra fiscal, que hoje existe e possibilita os estados mais pobres ou os estados menores atraírem investimentos, zerando alíquotas, por exemplo, do ICMS, mas claro, os estados maiores também têm muito poder de barganha nessa guerra fiscal. O governador Elmano de Freitas já está em Brasília, ou já desembarcando em Brasília, para acompanhar de perto essa discussão sobre a reforma tributária, que é uma das principais pautas da agenda política de 2023. E que vai movimentar o Senado nesta terça-feira, Zenon, porque estão previstos muitos debates a partir de agora das 10 horas da manhã. O que está sendo discutido na realidade é o seguinte, essa questão da reforma tributária é a unificação de tributos de uma forma mais simplificada, em que se concentra, se agrega tudo, em princípio, ali da federação em torno da União, e a partir daí deve-se fazer uma distribuição mais equilibrada e, vamos dizer assim, menos complexa. O que isso significa, Luciano? É que essa proposta de emenda à Constituição, que trata da reforma tributária, ela está propondo, na realidade, a extinção de 5 impostos, para unificar num só. Entre esses 5 impostos, os 5 que vão acabar, estão o ICMS, que é o principal imposto dos estados, e o ISS, que é o principal imposto dos municípios. E, em vez de juntar, de cada um cobrar essa quantidade de impostos que nós temos hoje, seria criado um tributo único, que é o imposto sobre bens e serviços. A grande questão e a preocupação dos governadores e também dos prefeitos é exatamente como é que vai ser feita, Luciano, essa repartição desse imposto único aí, chamado de IBS, entre os estados e os municípios. Será feita a partir de um órgão que vai ser criado, que é o Conselho Federal. O problema para isso é que os governadores, principalmente os da região norte e nordeste, estão preocupados em perder a autonomia dentro deste órgão federativo que vai ser criado para tratar da redistribuição dos impostos, que os estados do sul e sudeste estão dizendo o seguinte: olha, nós temos a maioria da população, então o critério não pode ser igual para todos os estados, tem que levar em conta o tamanho da população. Se for assim, os estados do norte e nordeste realmente vão ter prejuízos. Esse é um dos pontos que incomoda, que questionam e que traz enorme preocupação a partir do momento em que essa reforma tributária, essa PEC for aprovada
aprovada no Congresso Nacional, porque a partir do momento que ela for aprovada, aí, meu amigo, vai ter que seguir o projeto e o que foi estipulado por lá. E levam vantagens os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e assim por diante, Exatamente. mantendo o que hoje é preocupação de décadas, o desequilíbrio no desenvolvimento econômico e social da população. Com a diferença de que com a nova reforma que está sendo proposta, acaba aquela questão dos incentivos fiscais, ou seja, os estados não vão ter nem como poder equilibrar essa diferença, essa coisa que vai, de certo modo, pender para os estados mais populosos e mais desenvolvidos do país.